E aí, pessoal, beleza? Saiu o edital do concurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e eu queria falar um pouquinho sobre raciocínio lógico e matemático. Eu queria desvendar essa disciplina, porque o edital veio meio esquisito. Aí teve gente que me perguntou, falou assim, cara, o que é aquilo ali? Calma que eu vou explicar tudo aqui. Beleza. Olha, pessoal, eu já tinha feito um vídeo do Instituto Acess falando, o vídeo chama O que esperar do Instituto Acess, dei minha opinião, e eu falei, inclusive, que eu esperava que esse edital saísse em julho, tá? E saiu, tá? Saiu. Bom, primeira coisa, assiste o vídeo do Felipe lá do canal Tutorial do Concurseiro. Ele fez uma live comentando o edital, foram quase 3 horas. Assiste aí, eu sei que é muito tempo, mas coloca acelerado porque é falado muita coisa, tá? Beleza. Primeiro ponto. Segundo ponto, ó, aqui tá a página, né, da Prefeitura de Aparecida. E aí eu abri aqui o edital e eu tô aqui, ó. Tô aqui, entrei no edital. Os conteúdos de raciocínio lógico e matemático, tanto para o nível fundamental, médio e superior, são iguais, tá? Então, primeiro ponto. Nível fundamental, raciocínio lógico e matemático. Nível médio, raciocínio lógico e matemático. E nível superior, raciocínio lógico e matemática. É a mesma coisa, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ó, vamos lá. Olha como que tá aqui a nossa, a maneira, né, que tá descrita aqui, ó. Raciocínio lógico e matemático. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos e não sei o quê. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições. Tô até cansando já. Para estabelecer a estrutura daquelas relações, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático, que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais, operações, propriedades, problemas, envolvendo as 4 operações, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, nas formas fracionária e decimal, conjuntos numéricos complexos, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples, e composta, porcentagem. Raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, que mais? Formação de conceitos, discriminação de elementos. E aí, por fim, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida à conclusão às conclusões determinadas. Então, e aí? Pessoal, confie em mim. O que a gente resume isso aqui tudo? O que a gente resume? Com o próprio nome da disciplina. É isso mesmo, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir um bloco de notas aqui que é melhor. Ó. Ó. Vou até criar um novo aqui, ó. Raciocínio lógico e matemático para Prefeitura de Aparecida. O que vai ser? Vai ser raciocínio lógico, e eu vou colocar entre parênteses raiz, raciocínio lógico raiz. O que é o raciocínio lógico raiz? É o que a gente estuda as proposições, equivalências lógicas, negações das proposições, lógica de argumentação, diagramas lógicos, proposições quantificadoras, tá? Então é o quê? Se, então, e, se, somente se, então, a parte das proposições categóricas, né? Todo, nenhum, pelo menos um, tá? A questão das deduções lógicas, né? Eu coloco 2 premissas e coloco uma conclusão, e aí você tem que descobrir se isso está certo ou errado, se é um argumento válido ou não. Isso é o raciocínio lógico raiz. E nós temos também matemática. Tá, mas o que vai cair de matemática? Olha só, o edital já colocou aqui para você. Olha só, ó. O que ele colocou aqui? Conjuntos numéricos, racionais e reais, operações, propriedades,
Depois ele coloca nas formas fracionária e decimal, números complexos, números e grandezas proporcionais, vou colocar proporção, números e grandezas proporcionais, vamos colocar assim mesmo, né? Números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3, simples e composta, porcentagem e etc. Porque ele entra aqui, ó, toma cuidado. Ele fala assim, ó, raciocínio sequencial, tá? O que seria esse raciocínio sequencial? Pode ser, pessoal, qualquer questão que envolva alguma sequência, tá? E aí eu falo para vocês, progressão aritmética e progressão geométrica entra aqui. Por quê? Porque uma progressão aritmética e geométrica nada mais é do que uma sequência, tá? Uma sequência de números que respeitam uma razão, tá? Mas é uma sequência, é um raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal são aquelas questões de fila, né? O pessoal fala, fulano de tal tá numa fila, tem tantas pessoas atrás, tantas pessoas à frente, isso é orientação no espaço. E orientação temporal é assim, hoje eu fiz tal coisa e hoje é segunda-feira. Daqui 200 dias, se eu for fazer essa coisa de novo, que dia vai ser? Vai ser segunda? Vai ser terça? Isso é orientação temporal e assim por diante. Então, você pode dividir raciocínio lógico e matemático dessas duas maneiras aqui. Raciocínio lógico raiz e matemática no que tange àquilo que o edital colocou. Beleza. Aí você pode pensar, como é que você tem certeza disso? Como que eu vou confiar em você? Não confie em mim. Vamos verificar o que essa banca já cobrou em outros editais com ementas de raciocínio lógico e matemático iguais. Vamos olhar? Olha só. Eu peguei esse edital aqui, ó. Município de Ribeirão Preto, Guarda Civil Metropolitana. Beleza. Olha só, conhecimentos gerais, raciocínio lógico. Dá uma olhada aqui. Olha esse edital de raciocínio lógico. Não é igual? Olha aqui. Estrutura lógica, não sei o que, deduções de novas informações, compreensão e elaboração da lógica por meio de conjuntos, operações. Galera, é igualzinho. Compara aqui os dois, ó, esse com esse. Não é a mesma coisa? Ó, é a mesma coisa. Beleza. Aí eu pergunto a vocês, o que caiu na prova? Porque o que importa para nós é o que caiu na prova. Vamos olhar. Vamos olhar. Olha só, eu peguei a prova aqui, ó, município de Ribeirão Preto, Guarda Civil Metropolitano, olha só, ó, raciocínio lógico, olha isso aqui. Uma empresa realizou uma pesquisa de opinião com seus 50 funcionários. Essa pesquisa procurava saber que veículos de comunicação, TV aberta e internet, eles utilizavam para tomar conhecimentos das notícias diariamente. Após a pesquisa, descobriu-se que 38 funcionários utilizavam a TV aberta, 15 funcionários utilizavam a internet, 4 funcionários não utilizavam nenhum desses dois meios. Beleza. Quantos funcionários dessa empresa utilizavam apenas a internet? Pessoal, isso aqui é questão, sabe de quê? Questão de conjuntos. Conjuntos. E aí você olha o nosso edital, tem conjunto? Tem. Conjuntos numéricos, tá aqui. Beleza, mas não é nessa loucura que o edital coloca. Não é uma loucura, né? É uma maneira de tentar deixar mais bonitinho, mas assim, compreensão e elaboração da lógica das situações que por meio do raciocínio verbal e matemático, cara, é conjuntos, tá? Tem trocentos editais aí que mostra conjuntos, pronto. Todo mundo sabe, então é conjunto. Próximo. Uma padaria vende kit de doces contendo beijinhos e brigadeiros. Gisele encomendou 8 desses kits. Cada kit possui 24 doces, sendo que cada kit possui 4 brigadeiros a mais do que beijinhos. Quantos brigadeiros Gisele encomendou? Pessoal, isso aqui é uma questão de operação de números. Operações numéricas, tá? Tem no edital? Tem, tá aqui, ó. Conjuntos numéricos racionais e reais, operações, propriedades, problemas envolvendo as 4 operações.
Que operações? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Isso aqui é um exemplo. Beleza? Próxima. Considere a afirmação: Vilmar estudou para a prova e não passou. A negação lógica dessa afirmação é o quê? Pessoal, isso aqui é o quê? Raciocínio lógico raiz. Raiz. E eu falo raiz porque é aquele raciocínio lógico que geralmente vem separado nos editais, né? Que na minha opinião é mais inteligível, né? É mais inteligente, né, na verdade. Tem esse tópico aqui? Tem esse tópico de negações lógicas? Não tem. Tá? Não tem aqui escrito, tá? Mas tem aqui, ó, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduções de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Isso aqui é raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Tá? Aqui entra negações, entra equivalências, entra proposições, tabela verdade, tudo isso entra. 19. Observa a sequência de figuras abaixo, formada por ciclos que seguem um padrão. Quantos círculos há no 41º termo da sequência? Veja bem, o primeiro termo tem 6 círculos, o segundo termo tem 8, o terceiro tem 10, ou seja, isso aqui é uma PA, que o primeiro termo é 6, segundo termo é 8, terceiro termo é 10. Razão é igual a 2. O que é isso aqui? Progressão aritmética. Ah, Guilherme, eu não sei o que é isso. Então você tem que estudar comigo para eu te ensinar. Beleza? Isso aqui é o quê? Progressão aritmética. Aí você me pergunta, cadê progressão aritmética aqui? Cadê? Cadê progressão aritmética aqui? Me mostra. Não tem. Aí você fala, uai, peraí. Então essa questão aqui foi eliminada. Não foi eliminada. Sabe por quê? O nosso edital, ele não colocou progressão aritmética. Ele colocou raciocínio sequencial. Ah, mas a progressão aritmética entra aí? Entra. Por que não? Progressão aritmética é uma sequência de termos que respeitam uma razão, mas é uma sequência. Pode ser considerado como um raciocínio sequencial. Beleza? Ah, então eu tenho que estudar PA e PG? Tem que estudar. Beleza. O que mais? Uma negação lógica para a afirmação: todo médico é honesto? Pessoal, o que é isso aqui? Raciocínio lógico raiz. De novo, negação lógica. Portanto, eu acho que vocês entenderam. O que é que vai cair? Raciocínio lógico raiz e matemática no que tange ao que o edital especificou, tomando cuidado com essas ponderações que eu fiz, tá? Beleza, aí eu não vou ficar mais me adentrando nisso, mas tem outro edital aqui, dá uma olhada, Serviço de Água e Saneamento, lá do município de Barbacena, se eu não me engano, acho que é Barbacena. Você vai observar que o edital de raciocínio lógico é igual, é a mesma coisa, de novo se repete, e quando você olha a prova, também vai ter esse comportamento que eu descrevi, tá? Aí, por exemplo, a questão 16 já vai falar de orientação espacial, que tem no seu edital, olha aqui. A questão 17 vai ser porcentagem, que tem aqui no seu edital. A questão 18 algumas pessoas podem falar que é uma questão de equação de primeiro grau, mas ela pode ser resolvida simplesmente com a operação de números racionais e reais, então tem no seu edital. A 19 é frações, tem no seu edital. A 20 é regra de 3, tem no seu edital. A 21 é questão de proporção, proporcionalidade, tem no seu edital. A 22 é de raciocínio sequencial e assim por diante. Resumindo, divida o seu estudo em duas frentes. Raciocínio lógico numa frente, matemática na outra frente, tá? Divide. E aí você vai estudar as duas como se fossem duas matérias separadas. Beleza? E aí, pessoal, eu vou fazer um curso para raciocínio lógico e matemático para esse concurso. Se você tiver interesse, assina aqui, preencha aqui o formulário que está aqui na descrição, porque assim, eu só vou fazer esse curso se tiver demanda. Se tiver demanda, eu faço. Então, escreve aqui, né, assina o formulário aqui, descreve o formulário, coloca o cargo que você vai fazer, porque aí, se você tiver interesse, a gente lança um curso, tá? Eu pretendo lançar, algumas pessoas já pediram, mas para eu lançar esse curso, precisa de ter demanda, beleza?
Espero que vocês tenham entendido, espero, tá? Se não tiver entendido, manda mensagem aqui que eu vou responder, beleza? E no mais é isso, aproveitem a oportunidade, porque não é todo dia que sai um edital com esse tanto de vagas. Então aproveita, passe nesse concurso e seja feliz. Se precisar de mim, estou aqui.